porque hoje a gente trouxe uma notícia que o Vasco conseguiu um pré-agendamento, aí uma reunião, na verdade, os representantes do escritório do Juliano Bertolucci entraram em contato com o Vasco, tentando marcar essa reunião, porque a gente já tinha trazido aqui no programa que o Evangelos Marinakis estava focado na janela do Nottingham Forest, que hoje é o terceiro colocado da Premier League no campeonato inglês, ou seja, ele estava tentando reforçar o seu time porque ele quer conseguir pelo menos uma vaga na Champions League da temporada que vem. O Vasco tinha até uma expectativa que essa conversa fosse avançar mais em janeiro, quem sabe trazer uma proposta, mas por conta dessa janela isso não aconteceu. E aí nessa semana, mais precisamente nos últimos dias, o Vasco entrou em contato junto com os empresários do Juliano Bertolucci, que são os representantes, os intermediários do grego Evangelos Marinakis aqui, e esse pré-agendamento foi feito entre o final de fevereiro e o começo de março. Pré-agendamento, Pedrosa, o que é isso? Se não tem um dia marcado, se não tem um horário marcado, é um pré-agendamento. Você separou um período daquele momento ali, entre o final de fevereiro para o começo de março, para você fazer a reunião. Essa reunião, inclusive, tem a chance de acontecer lá em Londres, que é onde o Evangelos Marinakis fica, para que os representantes do Vasco da Gama viajem e tenham o dia. Quando a gente tiver o dia desse agendamento, a gente vai trazer aqui a reunião. Bom, sobre Lucas Pedrosa, jornalista sério, tem responsabilidade, tem bons contatos e não iria tirar da cabeça dele esta reunião. Se ele deu uma informação, é porque existe. Bom, galera, por último e não menos importante, sobre a situação do Evangelos Marinakis, o companheiro Lucas Pedrosa hoje atualizou que o Vasco e o Marinakis já agendaram uma pré-reunião. Só não está marcado exatamente o dia, mas essa nova reunião deve acontecer entre o final agora de fevereiro e a primeira semana ali de março. Pela manhã, Lucas Pedrosa largou uma informação de que uma reunião está sendo agendada para acontecer na Inglaterra entre o final de fevereiro e início de março, período carnavalesco. Bom, sobre Lucas Pedrosa, jornalista sério, tem responsabilidade, tem bons contatos e não iria tirar da cabeça dele esta reunião. Se ele deu uma informação, é porque existe. O torcedor vem pressionando o filho dele. O filho dele é muito ativo nas redes sociais. O Evangelos está andando para isso. Ele tem mais o que fazer, lidar com os seus clubes, dentre eles o Nottingham Forest. Agora, o filho dele, muito ativo nas redes sociais, falando com alguns youtubers até, com alguns vascaínos, tomou um apavoro da torcida. Como é que é, meu irmão? No bom português, vai ou não vai, porra? Vai fazer... Vai ou racha? Aí o cara sentiu a pressão. E ao sentir... Gente, quem tá mandando superchat, daqui a pouquinho eu vou botar no ar, tá? E aí, quando tomou a pressão, ele... Pai! Aí chamou, entendeu? Quando toma a pressão, o filho não chama o pai? Sim. Pai, eles estão me dando pressão. Tomei apavoro, vai pra lá não. Ué, o pai falou assim, não vai por quê? Tu não quer brincar desse negócio? Se não quer, não desce pro play. E aí, o filho e o Edu Gaspar... Não, vamos pro São Paulo, que lá vai ser melhor a base. O Grego falou assim, quem manda no dinheiro sou eu. Não falou sou eu, mas eu tô traduzindo aqui que fica mais fácil, né? Sou eu, o que ele falou. Bonito. Mais bonito. Sou eu que mando nessa bagaça. Ô, Marcão, enquanto o Pedrinho aí, liga pro Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, Little Peter. E aí, meu amigo? Vamos marcar um encontro. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar com calma, que eu quero ir aí. E já vai pensando em números, meu garoto. Aí é uma notícia exclusiva que eu trago para você, torcedor. Agora, falando sério, tô fazendo essa brincadeira, essa encenação, mas a verdade é essa. A reunião vai acontecer. O Giuseppe Diogardio, que é um dos intermediários, ele ao lado de Juliano Bertolucci, ele está chegando ao Brasil nos próximos dias. E aí ele, Giuseppe, o Pepinho, vai se reunir com o Pedrinho, Pepinho e Pedrinho, né? Dupla sertaneja. Ele vai se reunir e falar assim, Pedrinho, abra a tua agenda aí, meu garoto, veja os dias aí. Tem carnaval aqui, o cara vai sair de férias lá e tal. Qual é o dia que você pode ir? Eu posso ir dia 5 de março. Não, olha aqui. Deixa ele vir. Agora o negócio é sério, rapaz. Não é conversa de duas mariolas, não. Vai rolar um encontro. A agenda do Pedrinho vai ser passada para o Grego e vão casar as agendas. Esse encontro deve acontecer depois do carnaval. Família, faz o Pix. Vinhetinha bem rápido. E agora, família, eu vou falar para vocês da nossa parceira aqui, ó.
Família, faz o Pix. Sempre naquela intenção de te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse dia 8/2/2025, eu quero te contar que Evangelos Marinax fez um convite ao Pedrinho para ele poder viajar para a Inglaterra, para poder assistir um jogo da Premier League, para poder conhecer as estruturas do Nottingham Forest e quem sabe dar sequência a essa venda da SAF do Vasco da Gama. Bom, vamos trazer aqui então essa informação aqui. Lucas Pedrosa trouxe aí no seu Twitter hoje, né? Novamente, muita gente vai considerar como cortina de fumaça. Já eu vou considerar como uma informação, né? Em que o torcedor já estava ou está esperando que possa acontecer isso ou com o Marinax ou com outro interessado na SAF do Vasco. Mas a informação do Lucas Pedrosa envolve diretamente o grego Evangelos Marinax. Vamos lá. A outra reunião, e eu trago aqui de prima para vocês, quem trouxe a informação foi o Lucas Pedrosa. O Lucas Pedrosa trouxe que o Marinax, né, o bilionário grego, tá louco pelo Vasco, ele não tinha noção da grandeza do Vasco, do tamanho do Vasco, e, enfim, ficou realmente louco pelo Vasco. Então, a informação é a seguinte, é que a reunião entre Vasco e Marinax deve acontecer no final desse mês de fevereiro ou no início de março, tá certo? Então, a gente aguarda essa reunião com a nova empresa, não só com o Marinax, mas outras empresas também, com muita ansiedade, né, gente? Vamos falar sobre o Marinax, porque temos novidades a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, tá? E qual é a novidade, meu amigo torcedor? Informação é que nesses últimos dias o Vasco recebeu um contato dos intermediários de Evangelos Marinax para alinhar uma reunião com o grupo do grego. Essa reunião deve acontecer entre o fim de fevereiro e o começo do mês de março. 2 representantes aí do escritório de Juliano Bertolucci, que é um empresário que vem tocando essas negociações, já estão em Londres nesse momento e já fizeram esse pré-agendamento do encontro com a diretoria do Vasco da Gama. A gente teve uma informação aí também com relação à situação de Evangelos Marinax aqui no Vasco. Vamos lá. Então o Vasco tem uma reunião pré-agendada com o Marinax entre o fim de fevereiro e o comecinho de março. Pré-preparada, agendada com o bilionário grego, com Evangelos Marinax, para acertar a questão de proposta, para poder receber uma proposta. O Lucas Pedrosa trouxe esse detalhe hoje. Vasco e Evangelos Marinax alinham reunião para o período entre o fim de fevereiro e o começo de março. O encontro entre o presidente Pedrinho e o grego Evangelos Marinax. Uma informação no detalhe do nosso amigo Fábio Azevedo, que trouxe o seguinte: Giuseppe Diogardi, empresário que intermedia o negócio, está organizando o encontro de Pedrinho e o magnata grego Evangelos Marinax. Uma possibilidade, uma boa chance até mesmo do presidente Pedrinho viajar para a Inglaterra. E agora, passando aqui, vamos falar sobre Evangelos Marinax, né? Muita gente estava reclamando, pô, como tá a situação da venda da SAF, tá tudo muito parado, a gente não tá mais ouvindo aí novidades sobre propostas, sobre reuniões, e hoje tivemos a informação aí que o Marinax aí avançou, né? Deu mais um passo aí, um passo largo para formalizar, né? Para poder realmente vir aí com uma proposta oficial pela compra do futebol vascaíno. Porque o Marinax marcou uma reunião agora para o início de fevereiro, né? Para o finalzinho de fevereiro, começo de março, para que as partes possam sentar e conversar. Quando eu digo partes, é Vasco e o grupo do Evangelos Marinax. Essas reuniões, elas devem acontecer lá na Inglaterra, lá na Europa, né? O Vasco deve enviar, né, alguns representantes, né? Os representantes do Marinax e o próprio Marinax, obviamente, também farão parte aí dessa rodada de reuniões. Juliano Bertolucci, o Edu Gaspar, o filho do Marinax, enfim, tudo indica aí que no finalzinho agora de fevereiro a gente possa ter, né, algo a mais acontecendo para que, quem sabe, já no mês que vem, já em março, a gente possa ter a formalização de uma proposta. Hoje temos duas notícias importantes.
Primeira notícia é que um dos empresários que vem aí intermediando, né, as negociações entre o Vasco da Gama e o Evangelos Marinax, né, que é o Giuseppe Diogardi, né, um empresário ali muito próximo ao Marinax, teria ali pré-agendado, né, uma reunião que deve acontecer agora no final desse mês de fevereiro, né? As partes devem realmente aí estar se encontrando, né, as duas partes ali por parte do Vasco, né, não só o Pedrinho, mas outros dirigentes, e do lado do Marinax, né, o Marinax, o Edu Gaspar, enfim, funcionários ali que trabalham para o Marinax, né, na gerência, na administração de todos os clubes que hoje ele tem, também devem estar sentando nessa mesa de negociação. E vou falar para vocês, existe sim uma expectativa que as partes possam chegar ali a um denominador comum, né, possam estar ali realmente encontrando, né, valores, uma proposta que o Marinax possa formalizar, né, de forma oficial pela compra do futebol vascaíno. Meu irmão, eu quero like. Eu quero, antes de mais nada, eu vou fazer que nessa galera. Eu quero like porque a gente vamos conversar sobre isso. Que eu acho que é o assunto principal, é o assunto que atualmente está mexendo muito com o torcedor Vasco da Gama, porque vê uma esperança. Eu particularmente, meu Deus, qual o problema aqui? Eu particularmente eu vejo muita esperança nessa aquisição do Grego, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a notícia. Tá no Net Vasco, mas é um Twitter do Lucas Pedrosa, novamente aqui. Você vai ver aí na tela, não vou aumentar para vocês, o Twitter que o Lucas Pedrosa soltou ontem. Imagino, não assistiu o Sport TV, imagino que talvez o Sport TV, ó, SBT, onde ele talvez tenha desenrolado mais sobre esse assunto da venda da SAF. O Lucas Pedrosa soltou no seu Twitter, que eu lerei para vocês, exatamente para não desvirtuar qualquer notícia, e eu vou fazer o comentário. Mas essa é a informação do Lucas Pedrosa sobre a venda da SAF. Teoricamente, a diretoria tem 2 encontros pré-agendados. Evangelos Marinax, grupo do Grego, e desse Giuliano Bertolotti. Não, agora me falhou. O Giuliano Bertolotti não é o italiano. Giuliano Bertolotti. Não, agora me falhou. O Giuliano Bertolotti não é o italiano. Me confundi. Se alguém puder. Não é. É o Giuliano Bertolucci, se não me engano, estou dando essa informação errada. Uma coisa que muita gente me pergunta, que eu já tinha falado na minha live do canal do Pedrosa, já tinha respondido no Twitter também, as pessoas não acompanham e ficam cobrando uma coisa sem acompanhar, é sobre a questão da reunião com o Grego Evangelos Marinax. E o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, essa reunião, no momento, atrasou, mas que o contato com os intermediários acontece todos os dias, frequentemente. O Vasco da Gama não está parado nessa situação como muita gente acha que está. A questão é que não adianta o Vasco só levantar e bater na porta dos outros se não chega a proposta. Todos os NDAs foram assinados, o Vasco da Gama passou todos os documentos e todas as informações que foram possíveis para o Grego, e o Grego também está num momento importante lá no Nottingham Forest, está com outras situações aí. A questão do São Paulo, pelo que eu ouvi, não afeta no sentido de você poder comprar a SAF ou não, pelo menos foi isso que as minhas fontes garantiram, mas logicamente também não faria sentido ele investir em um clube no Brasil e investir em outro clube. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que a reunião realmente tinha sido pré-agendada, que eles tinham conversado para poder o Pedrinho e os representantes do Vasco da Gama conseguirem viajar lá para Londres, mas nesse momento não está nem descartado até mesmo esse encontro acontecer no Brasil. O que eu posso dizer é que, de fato, os intermediários continuam conversando com o Vasco da Gama. Hoje, o que também temos de informação é que não são só os intermediários em relação ao Grego. O Vasco tem de 8 a 9 NDAs assinados. Então, apesar da torcida, obviamente, ter elegido o Grego como principal possível candidato da compra da SAF, existem outros modelos de negócio também sendo estudados, questão de fundo, questão de um dono majoritário, como é nessa situação, o dinheiro novo também, enfim. São vários modelos que estão sendo estudados e o Vasco está à disposição. O ponto é, hoje não há nenhuma proposta na mesa, nem mesmo do Grego, que ainda não entrou nessa parte de valores para poder comprar o Vasco da Gama, e o torcedor, é claro, fica ansioso. Mas eu sou a favor, eu já falei essa porra, irmão. Eu sou a favor dos manja-rola, não tem problema. O cara anda com a pistola, anda armado, anda com a garrafa de vodka dentro da cueca. E como é que a gente não olha? Irmão? Eu sou totalmente a favor da legalização da manjada de rolo. Já falei isso aqui, em outras oportunidades.
Notícia tudo em primeira mão aqui. É tudo em primeira mão, caralho. Isso é Vasco da Gama pra caralho.